Bom, pessoal, o último tema que nós vamos ver agora é. Deixa eu só finalizar aqui. Na verdade, hoje vai ser nossa última aula, né? Então, nós vamos abordar os últimos temas para que vocês consigam concluir a matéria. Então, a gente vai dar continuidade então naquele problema pulmonar. Eu vou falar do edema agudo de pulmão, que da última aula eu deixei aqui para vocês o TEP, né, o tromboembolismo pulmonar, e aí dando sequência o edema agudo de pulmão, aí a gente vai ver mais outras duas doenças e só finalizamos a nossa matéria de UTI, tá? É importante que a gente entenda o edema agudo de pulmão como uma síndrome, ó. Por quê? Porque ele não se dá por uma única razão. Toda síndrome significa que é composta de vários sintomas, né? De várias fases. Então, uma síndrome, ela nunca vem sozinha. Uma síndrome, ela é sempre acompanhada. Ela é um conjunto de coisas que acontece e faz com que o paciente desenvolva alguns sinais e sintomas. No caso aqui, ó, tá dizendo que é uma síndrome clínica em que ocorre acúmulo de fluidos nos espaços alveolares. Reparem aqui no desenho, eu deixei o desenho de um alvéolo e aqui, ó, onde era para ter só ar, como vocês estão vendo aqui, né, a entrada e a entrada azul, a saída vermelhinha, aqui tá cheio de água, de líquido intersticial. Então, o edema agudo de pulmão é literalmente água nos pulmões, água dentro, né, dos espaços alveolares ou intersticiais, tá? E pode se decorrer de várias doenças. A maioria das doenças que nós vimos aqui que são as doenças cardíacas, por exemplo, o ICC, a insuficiência cardíaca congestiva, ela é uma das principais doenças, talvez, que faz com que o paciente desenvolva um edema agudo de pulmão. A própria TEP, que nós vimos anteriormente, né, o tromboembolismo pulmonar, pode levar o paciente a ter um edema agudo de pulmão. Então, a causa, né, as doenças relacionadas que fazem o paciente ter um edema agudo de pulmão, podem ser muitas, e principalmente as cardíacas que nós vimos nas aulas anteriores. Eu deixei essa imagem aqui só para a gente entender direitinho, porque lá em clínica cirúrgica, eu sei que vocês visitaram a matéria de pneumotórax, e eu preciso que fique claro para vocês qual é a diferença entre o pneumotórax e o edema agudo de pulmão. Então aqui, ó, nessa foto da esquerda, eu coloquei para vocês o pneumotórax. Reparem que aqui, ó, tá o pulmão da pessoa, e aonde é vermelho e eu estou passando aqui a seta, significa que ele tem, na verdade, não é pneumo, é um hemo, né? Hemotórax, tem sangue, tem líquido nessa região. O que significa isso? Que tem líquido entre as pleuras do paciente, né? Não é dentro do tecido intersticial pulmonar, é entre as pleuras, que é aquela membrana, que são aquelas membranas que recobrem os nossos pulmões, né? Que recobrem o órgão. Então, o pneumotórax ou o hemotórax, ele está relacionado ao acúmulo de líquido ou ar entre as pleuras. Por isso que foi colocado esse catéter, que é um dreno de tórax, tá vendo, ó? Entre as pleuras para drenar esse líquido daqui. Já o edema agudo de pulmão, ele não tem líquido entre as pleuras. Deixei o desenho aqui, ó. Ele tem líquido dentro do alvéolo. Então, é impossível colocar um dreno dentro de cada um dos alvéolos para drenar o líquido que está lá. Então, no caso de um pneumo ou hemotórax, basta colocar um dreno que o paciente melhora. No caso de um edema agudo de pulmão, não. Por quê? Porque o líquido está dentro do alvéolo, e aí a gente vai entender mais para frente. Existem algumas fases dessa doença. A pessoa pode ter algumas manifestações que vão dizer que fase que ela está. Se o pulmão, se a doença está na fase 1, significa que a pessoa vai ter, como eu coloquei aqui, ó, dispneia de esforço, ou seja, ela faz grandes caminhadas, ou ela sobe escada, ou ela faz alguma atividade, e ela pode ter o desconforto respiratório. Então, esse é um dos primeiros sintomas que ela vai ter, e se fizer a investigação, vai descobrir que pode ter um edema agudo de pulmão em fase 1. Se a pessoa já está na fase 2, significa que ela não vai ter mais só a dispneia, vai vir acompanhada de taquipneia, ou seja, a respiração dela fica mais acelerada, e ela pode ter broncoespasmo e sibilos pulmonares, ou seja,
os sintomas começam a se agravar, eles começam a ficar mais intensos e começa a ter mais sintomas, né? Eu deixei aqui também como desenho para que vocês entendam mais ou menos o broncoespasmo, e é justamente isso, ó, um brônquio visto de dentro, né? Aqui tem um corte transversal nele e a gente consegue ver como ele é exatamente dentro. Tá vendo que ele tem esse diâmetro aqui, onde eu estou circulando com a seta, é um diâmetro total de um brônquio. E isso daqui é que faz com que ele encha de ar. Todo esse diâmetro aqui, ele é preenchido de ar para poder fazer a troca gasosa. Se este alvéolo estiver em espasmo, ou seja, esse bronco estiver em espasmo, espasmo, pessoal, nada mais é do que uma tremedeira que dá. Tá vendo que vocês não estão nem conseguindo ver minha mão direito? Então, ele deveria funcionar assim, ó, né? Por quê? Porque ele está enchendo de ar e ele está esvaziando de ar. Quando a gente faz a inspiração e a expiração, é exatamente assim que funciona. Eu inspiro, ele enche de ar. Eu expiro, ele fecha. Se ele estiver em espasmo, ele vai ficar assim, ó. E este movimento vibratório não permite que ele faça a expansão para aí sim poder o ar entrar e realizar a troca gasosa. Então, o broncoespasmo é justamente isso. É uma vibração involuntária, não é controlada, né? Dentro do brônquio. E aí o brônquio não fica livre para receber o ar. Olha como diminui a luz do brônquio. Aqui o diâmetro é bem grande, aqui o diâmetro já é menor. E além de tudo, na doença de edema agudo de pulmão, ainda tem líquido. Reparem que aqui está saindo um líquidozinho, tá vendo? Ó? Além de tudo, além de ele estar em broncoespasmo, ainda está cheio de água. Ou seja, a dispneia, né, torna-se uma taquipneia, porque o paciente realmente tem a sensação de que está sendo afogado pelo próprio pulmão, porque onde deveria ter ar tem água e onde deveria ter um diâmetro bom para entrar o ar, está com esse diâmetro diminuído, né? E isso provoca sons. O médico ou o enfermeiro na ausculta pulmonar, a ausculta pulmonar é isso daqui, ó, colocar o estetoscópio no tórax para a gente poder ouvir o que está acontecendo. Ele faz sons. O som mais característico de um edema agudo é o sibilo. Na verdade, ele parece bem com um assovio. Por quê? Imagina quando a gente faz o biquinho, assim, ó, para assoviar, significa que assobiar ou assoviar, a gente está canalizando o ar por um espaço, e é isso que provoca o som. No broncoespasmo é a mesma coisa. Então, o alvéolo aqui, né, o brônquio aqui, ao invés de estar com este diâmetro maior, é como se ele estivesse fazendo o biquinho de uma boca. Ele está estreitado e aí o ar, a hora que passar, vai passar com pressão e provocar este som que é ouvido através, né, por meio do tórax, através do tórax, na verdade, né, por meio de um estetoscópio. Então, se o paciente está numa condição de edema agudo de pulmão fase 2, ele pode apresentar estes sintomas, que são sintomas um pouco mais graves, que são sintomas um pouco mais intensificados, tá? E aí, pessoal, se ele já está na fase 3 da doença, todos os sintomas se intensificam mais ainda, e além de se intensificarem, eles acompanham outros sintomas. Por exemplo, a dispneia fica cada vez mais intensa. Por quê? Porque é literalmente o que eu disse no slide anterior. A sensação que os pacientes contam é de que eles estão se afogando nos próprios pulmões. Então, por não ter espaço para que o ar entre, porque tudo está preenchido com líquido, a dificuldade respiratória fica intensa. Ele usa, então, a utilização de musculatura acessória. O que é isso? Ó, quando eu inspiro, não dá para ver que eu estou usando aqui, ó, a minha fúrcula, o meu espaço intercostal, aqui, né, as minhas saboneteiras não aparecem. Se eu faço força, ó, tá vendo que ele fica mais cavuncado aqui, ó? Eu vou fazer mais força para respirar. Ó, começa a aparecer, né, a musculatura, essa musculatura do nosso tórax, ela começa a fazer força na tentativa de expandir com maior facilidade o pulmão que está ali banhado em água, tá? E aí, com isso, gente, como mesmo com todo o esforço do nosso corpo, o ar não entra, a pessoa apresenta palidez cutânea, a extremidade fica cianótica. Por quê? Porque já não há mais quase troca gasosa.
a pele da pessoa fica fria, a respiração cada vez mais ruidosa, ou seja, cada vez mais barulhenta, né? E às vezes nem precisa de estetoscópio para ouvir, muitas vezes só de ficar do lado da pessoa já é capaz, já é possível, né? Ouvir que ela está ali fazendo barulhos na respiração, e pode acontecer a obnubilação e o torpor, ou seja, a pessoa pela falta do ar pode ter vertigem e desmaiar, que é o tal da obnubilação e o torpor, tá bom? Então a fase 3 de um edema agudo de pulmão já é uma fase bastante complicada e certamente esse paciente estará em acompanhamento com vocês lá na UTI. O que a gente espera de um técnico de enfermagem de UTI em relação a uma doença como essa? Não deixar que o paciente chegue a apresentar esses sintomas com tanta gravidade e intensidade. Por quê? Porque nos primeiros sintomas que ele começa a apresentar, a enfermagem tem que intervir de forma positiva para que ele não se agrave, né, para que os sintomas não se intensifiquem. Então, por isso que o nosso cuidado ele é extremamente pertinente na UTI. E quais seriam esses cuidados, pessoal? Olha lá, desde a fase 1 até a fase 3, é importante que o paciente fique em posição de Fowler. Por quê? Porque é a posição mais confortável para a respiração. Isso porque o nosso diafragma é um dos músculos responsáveis pela respiração, e se ele ficar em decúbito dorsal horizontal, ele fica pesando no tórax, e o tórax pesando nele, e essa não é uma boa combinação. Então, semi-sentado ou Fowler é a melhor posição para um paciente com desconforto respiratório. A monitorização eletrocardiográfica, ou seja, o paciente vai estar ligado no monitor multiparamétrico lá da UTI, e a gente tem que analisar o eletrocardiograma dele sempre, né? Já que ele está ligado ali o tempo inteiro com o eletrocardiograma, é importante que a enfermagem fique de olho para ver se ele não está tendo alguma alteração cardíaca que pode estar agravando ainda mais o caso de edema agudo do pulmão dele. Manter sempre um acesso venoso calibroso, isso porque o paciente vai precisar de terapia medicamentosa para sair dessa condição. Então, o paciente de UTI certamente tem que ter uma terapia medicamentosa aí associada e tem que ter um acesso venoso disponível para ser utilizado quando for necessário. E o mais importante é que a enfermagem conheça quais são os dispositivos da sua instituição relacionados à oxigenoterapia. Isso para poder ajudar o médico a oferecer o melhor tratamento para o paciente. Quais dispositivos são esses que eu estou falando? Eu estou falando de catéter de O2 tipo óculos, eu estou falando dessa máscara que vocês estão vendo aí, que é um inalador, de máscara com reservatório de O2, né, de CO2, na verdade, de reinalação, máscara de nebulização, são todos os dispositivos de oxigenoterapia que devem sim ser apresentados à enfermagem, que a gente deve ter consciência de que tem, para auxiliar o médico na hora da escolha, né? Então, ver ali com que o paciente se sente mais confortável em relação a isso. Lembrando que assim, gente, oxigênio, assim como qualquer outro medicamento, eles têm que estar prescrito, tá? Então, o oxigênio, ele é uma terapia medicamentosa, só que ao invés de ser de medicamento líquido, é um medicamento gasoso, né? Mas ele é um medicamento. Então, o oxigênio, ele é uma terapia, ou seja, ele precisa ter uma prescrição médica associada. Não basta só a enfermagem lá instalar o oxigênio e achar que está tudo certo, tá? É necessário que tenha aí associado uma prescrição, uma indicação médica para que o paciente utilize o oxigênio. E aí vem outros cuidados, olha lá, quais? Ó, conhecer todos os dispositivos de oxigênio. Eu deixei esse daqui, ó, o CPAP, que vocês certamente já ouviram falar lá no auxiliar, que é um dispositivo em que a máscara é vedada à face do paciente. Existem alguns setups nasais também, que é colocado só no orifício nasal, mas que a máquina aqui, ó, tem a função de fazer uma pressão quando o paciente estiver inspirando. Então, a minha inspiração pode estar bem fraquinha, assim, ó, vocês nem perceberem. Esta máquina faz com que o ar entre com mais pressão, e isso faz com que o ar literalmente entre mesmo, querendo ou não, a pressão é tão grande do CPAP que o ar vai entrar para dentro dos pulmões, tá? Então, conhecer esses dispositivos também ajuda no tratamento do paciente. A gente tem que saber administrar diuréticos, né? Isso porque a gente sabe quais são os efeitos que o diurético tem, analgésico a mesma coisa. E aí, pessoal, tanto um quanto o outro, a gente precisa orientar o paciente sobre os efeitos que eles vão ter,
por exemplo, um diurético vai servir para o paciente eliminar o líquido, né? Que é isso que vai fazer drenar o líquido lá do pulmão. Mas é possível que ele tenha mais vontade de fazer xixi, isso porque esse líquido vai ser eliminado. Será que esse paciente não vale a pena, então, entrar num balanço hídrico, como vocês aprenderam lá atrás, em outras matérias? Então, tudo isso precisa ser avaliado e combinado, e a gente precisa saber que existe. Então, ó, gravem isso daí. Certamente um paciente com edema agudo de pulmão estará em restrição hídrica. Por quê? Quanto mais água ele ingerir, mais água ele vai acumular dentro do pulmão. Não estou dizendo porque ele broncoaspira, tá? O processo é clínico e químico, então é celular. Quanto mais água plasmática disponível, mais líquido intersticial irá para dentro dos alvéolos, tá? Então, um paciente em edema agudo de pulmão, ele está sim em uso de balanço hídrico, tá? E a enfermagem tem papel fundamental nisso. Analgésico, porque a morfina, o paciente vai ter dor torácica, por exemplo, né? A gente viu. E a morfina pode ter efeitos indesejados, principalmente relacionados ao tratamento desse paciente, como sonolência, dispneia. Então, mais uma vez, para a enfermagem estar completamente atenta na hora da administração desse medicamento, tá? Verificar a posição que o paciente está, verificar a dose que foi prescrita para ver se há sim também o possível risco relacionado à depressão respiratória, porque como vocês sabem, a morfina pode causar depressão respiratória, então é todo um contexto que deve ser considerado, tá bom? E saber que como uma das causas pode ser cardíaca, né? Então, por exemplo, uma insuficiência cardíaca congestiva pode levar a um edema agudo de pulmão, certamente esse paciente estará em uso, né, de associação de alguns medicamentos que fazem, que têm efeito choques circulatórios ou cardiocirculatório, né? Ou seja, esse paciente também vai estar em uso de vasodilatadores, inotrópios, que aumentam a força do coração. Então, a enfermagem precisa estar ligada em tudo, né? Todas essas associações para efetivamente prestar o melhor cuidado, né? Então, aqui a gente termina, pessoal, a nossa aula de doenças relacionadas ao sistema cardiopulmonar, né, que a gente viu os cardíacos antes e agora os pulmonares, e eu vou deixar no próximo vídeo o traumatismo crânioencefálico junto com a morte cerebral, que vai ser o último tema, tá bom? Eu vou separar para ficar mais fácil de vocês assistirem aí. Até o próximo vídeo, gente.